Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um tratamento espiritual e um evangelho no lar. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 22, Não Separeis o que Deus juntou, finalizando com o item 5, né, a nossa última palestra do ano de 2020, né, tratando sobre o divórcio. Como mensagem inicial, a gente vai trazer, né, a mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, pelo livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, capítulo 137. Vida conjugal. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 33. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges, como Cristo, acolhem acima de tudo as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muitas vezes, se desfaçam ao toque de provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos, construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre os espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se ao lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu? E com essa mensagem, a gente possa agora fechar os nossos olhos, mentalizar ao Cristo, a espiritualidade amiga, e agradecer também ao nosso Pai Celestial pela bênção de mais um dia, pela bênção de mais um ano de muita reflexão, de muito aprendizado. E que tu possas, Pai amado querido, com todas as tuas bênçãos de luz, de fraternidade, de harmonia, de recomeço, envolver os nossos corações em todo o teu amor e no amor do Mestre Jesus, para que possamos compreender os teus ensinamentos, para que possamos fortalecer em nós o teu Santo Evangelho e praticá-lo, Senhor, onde quer que estejamos. Que desde já tu abençoe a cada um de nós, nossas famílias, os nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, tanto encarnados como os nossos irmãos desencarnados. Que a tua paz se estenda por todo o nosso planeta, reconfortando a todos os corações necessitados de ti, necessitados de fé, de esperança, necessitados de alegria e de entendimento, Senhor, da tua justiça, do teu amor. Muito obrigado por nos permitir estarmos aqui reunidos em teu nome mais uma vez. Que assim seja. Bom, nós vamos dar continuidade ao capítulo 22, encerrar esse capítulo com o item 5 que trata sobre o divórcio, né? O divórcio, esse item na verdade foi o item que muito gentilmente foi
né, solicitado pelo tio Mário para ser a minha primeira palestra, né? E eu lembro que eu tinha quase, acho que umas 2 semanas para tratar dele e eu realmente fugi. É um dos itens do evangelho que eu vou passando, porque eu até então, né, tinha a ideia da complexidade desse assunto, desse tema, mas também tinha muita segurança quanto a ele por não ter tido nenhuma experiência desse tipo da família, nem nenhuma experiência de uma relação, né, propriamente dita conjugal, de matrimônio, né? Ninguém na minha família havia até então casado, né? Nem, enfim, as relações, na verdade, aqui eu fui criada pela minha avó, então assim, não tive presença paterna, então eu ficava meio receosa de conversar sobre esse assunto, principalmente porque quando a gente vai na Bíblia, né, e utiliza ela como embasamento desde do início dos tempos, esse tema ele é muito polêmico, ele é muito nebuloso ainda hoje, né? Dentro dos preceitos da igreja e também de outras religiões, né? Do judaísmo. Enfim, então eu achei ele muito oportuno e ele foi me dado agora pelo tio Júnior com 3 dias, né? Para estudar. Eu fiquei assim, nossa, tinha que ser, não tenho como fugir desse assunto. Então, eu achei interessante começar falando sobre, né, o que vem a ser essa palavra divórcio, né? Ela vem do latim e ela deriva de uma palavra denominada divertere, eu creio que se pronuncia assim, que nada mais é do que uma palavra que significa voltar-se para direções diferentes, né? Ir ao encontro de direções diferentes. Então, por aí a gente já tem ideia, né? Do termo o divórcio, né? Separação, né? E quando a gente vai e estuda ele no Evangelho, a gente vê ele muito presente, muito antes, né? Na Índia, na China, onde antigamente, pelos processos de separação, vinham acompanhados de leite de batatas. No judaísmo, né, com base também na Torá. E, enfim, ele já existia, né, e foi reforçado de uma maneira um tanto rígida, mas porém muito oportuna na lei de Moisés, no qual no Evangelho, segundo o Espiritismo hoje, a gente vai conseguir estudar um pouquinho sobre esse tema, né? De fato, né, a grande pergunta, né, que a gente deve fazer: o divórcio é permitido aos olhos de Deus? E quanto à visão do Espiritismo para o divórcio, né? Eu acho que esse pode ser 2 questionamentos principais, né, com base no Evangelho do Segundo Espiritismo. Então, é interessante, né, a gente frisar aqui, antes de iniciar alguns pontos, como o João pontuou e ele destacou muito bem, né, o divórcio no Brasil ele foi uma conquista, né? Então a gente tem aí 43 anos, né, dessa lei humana, da conquista dessa lei humana. Mas ele é tratado na Bíblia muito antes, desde a Gênesis, né? E vem sido reforçado em Mateus, em Deuteronômios e por aí vai. Mas para a gente entender dentro, né, do contexto de Moisés, né, dentro do nosso mundo de provas e expiações, né, dentro de um período em que as leis, né, como olho por olho, dente por dente, os próprios 10 mandamentos vieram por uma condição
da humanidade é completamente diferente, né? Também não muito distante da nossa. A gente observa muitos traços daquele período ainda, né? Atualmente, mas que demandou, né? Uma lei, né? Uma tradição judaica necessária. E por isso, um grande debate, uma grande polêmica acerca da proibição de ser a favor ou não ao divórcio. Na tradição judaica, ele coloca em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4, na frase: quem repudiar a sua mulher, dê-lhe a carta de divórcio. Em outras palavras, a que Moisés se referia, né? Basicamente, existia o termo, né, repudiar, que na verdade é referente a se despedir, né, mandar embora, digamos, desvincular laços. A gente não pode confundir esse repúdio com o divórcio propriamente dito, porque naquela época existiam 3 passos básicos titulados, definidos por Moisés, para que o divórcio de fato acontecesse, que era, né, exatamente observar essa devida ordem de ter uma carta de divórcio. Essa carta deveria ser entregue, né, para então o homem, né, poder despedir-se da sua mulher. Então, isso era um processo estipulado na época, devido também principalmente à grande situação de adultérios, né? De submissão das mulheres a um ponto em que muitas delas eram maltratadas, sofriam de maneiras inoportunas, não tinham voz. Então, nesse sentido, o divórcio ele veio sim como muito oportuno para proteger, né, as mulheres da época. Então, esse ensino bíblico, para a gente conseguir destrinchar ele melhor, ele é bem visualizado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, onde ele coloca: o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Mentaliza bem essa primeira frase. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. E aí a gente se atenta para o termo prevaricação, que nada mais é do que ir contra as suas obrigações, realizar o ato de traição, né? Então, dando sequência. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedir 6 vossas mulheres? Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua e unicamente determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus nas uniões, derivando da simpatia e não da vaidade e ambição, nenhum desejo davam ao repúdio. E vai mais longe, especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério.
Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem de desposar a mulher repudiada, mas cumpre se tenho em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir o uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse, e a encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinham que passar pela prova do tempo. Então, logo no primeiro parágrafo, fica muito bem destacado, né, que na verdade não é que seja, né, o Espiritismo, Jesus naquela época, Moisés fosse contra o divórcio, mas que ele não deve ser estimulado. E aí a gente vai ver a profundidade desse tema, porque ele envolve uma série de outras situações, como a questão dos laços familiares, das lesões afetivas, né, fruto desse divórcio. Ele envolve também, principalmente, a questão, né, dos nossos resgates espirituais. Então, são uma série de temas, de consequências muito profundas, né? Então, o casamento, ele é sagrado sim perante a Deus. A gente não pode ter a ideia de que ele não é necessário ou que ele é um erro e o divórcio é uma solução para esse erro, né? Mas que na verdade a gente tem que ter a compreensão da nossa condição, da nossa atual condição, né? E por isso ele acaba se tornando, né, uma lei humana oportuna, né? Ou seja, né, Deus, na sua infinita vontade, ele nos dá discernimento, né? Ele nos dá bênçãos para todos os seus filhos. Ele ama os seus filhos de todas as da mesma forma, né? E a gente sabe que, se tratando, né, do casamento, do matrimônio, né, o divórcio, ele vem como uma ferramenta, muitas das vezes, para minimizar sofrimentos, né, ou situações, muitas das vezes, inapropriadas, né, que acabam por machucar, denegrir, levar a situações extremamente mais problemáticas. Ou seja, ele é indicado em situações em que não há uma mínima condição possível de convivência entre os envolvidos, né? E aí eu acho interessante a gente destacar aqui. Eu estava fazendo a minha pesquisa e aí eu vi que antigamente existiam 3 comunidades na Alemanha em que, para um homem pedir o divórcio, né, ele tinha que mandar um emissário para as outras 2 cidades, né, dessas 3 comunidades, né, em questão. E esse emissário levaria, né, a carta do divórcio com os motivos, as justificativas, né, para depois, né, de fato, o divórcio ser consumado, digamos assim, né, ser validado. E aí, qual era o objetivo, então, desse decreto, né? Foi um decreto que foi estipulado dentro dessas 3 comunidades. O objetivo desse decreto nada mais era do que realmente dificultar o divórcio e mostrar para os casais, né, a importância dessa decisão, a dificuldade envolvida nesse processo e nesse entretempo, né, de forma a facilitar que acontecesse uma possível volta entre eles, né, uma possível convivência de paz, para que esses casais eles pudessem refletir na decisão que eles haviam tomado, né?
E se a gente trouxer, né, para o período que a gente se encontra, que é um período assim onde eu achei que esse tema, fechar com esse tema, né, esse ano é muito importante, coisas que cresceram bastante nesse período de pandemia, fazendo a minha pesquisa, minha breve pesquisa aqui. A gente sabe da situação socioeconômica, né, do desemprego, enfim, mas outras coisas importantes que realmente ficaram muito presentes e se destacaram. Fora o aumento também da natalidade, do desemprego, aumento da violência doméstica, né, e das violências intrafamiliares, o aumento do suicídio e outras doenças, né, como a depressão, doenças mesmo mentais ou como a ansiedade, entre outros tipos de transtorno, né, emocionais, e, não menos importante, o aumento do número de divórcios. E durante essa pesquisa, né, eu fui contabilizar, né, pela Agência Brasil e também pelo IBGE, para a gente ter assim uma ideia, né, da nossa atual realidade, como se deu, né, essa progressão dos divórcios desde o início da pandemia até mais ou menos agora os dados registrados, né, em torno de julho, junho. Então, para a gente ter ideia, logo quando começou a pandemia, em abril, a gente tinha mais de aproximadamente 3.000 divórcios. E aí, em maio, em junho, a gente teve um aumento, assim, bom dessa expressão desses dados. Então, em maio, a gente já tinha quase 5.000 pessoas, né, se divorciando. E isso foi facilitado mais quando todos os recursos passaram, né, alguns procedimentos judiciais a serem feitos de forma online e gratuita. E o divórcio era um deles. E em junho, né, em julho, lá pro final de julho, a gente já tinha em torno de 7,4 mil pessoas, né, processo de divórcio durante essa pandemia. Então, olha a diferença significativa, gente, de 3.000 para 7.000. Creio que agora a gente já deve estar batendo os 8.000, né? E isso se tratando de divórcio formal, né? Existem ainda muitos casais, né, em uma situação de divórcio informal, né, sem esse registro ainda. E aí, aprofundando mais essa pesquisa, e comparando todos os nossos estados brasileiros, né, em 24 estados em particular, o Amazonas foi o que se destacou com 133% no aumento do número de divórcios. Ou seja, o norte e o nordeste, né, eles foram as regiões que mais teve divórcio durante esse período da pandemia, sendo o Amazonas, né, a nível brasileiro, que dominou aí esse ranking de divórcios, né? E os motivos diversos, né? Mas na pesquisa, as principais causas apontadas foram em virtude desse confinamento rigoroso, da necessidade de a gente fazer esse confinamento, né, essa reclusão, né, foi pontuado que muitas relações acabaram sendo desgastadas, né? Então, e isso não foi só aqui, isso foi global. Para vocês terem ideia, na China, o país onde começou, né, surgiu o vírus e tudo, eles bateram recorde de divórcios, né? Todo o sistema foi comprometido porque havia uma sobrecarga de pedido de divórcios mensais, né? Então existe já uma fila, inclusive uma fila de espera, né?
porque vários formulários já foram solicitados. E quando a gente vai procurar sobre esse termo, por exemplo, divórcio, lá no nosso pai Google, o que a gente acha? A gente acha em disparada, assim, um índice muito grande de buscas e acessos ao divórcio, a formas de se divorciar e etc. na pesquisa, né? E isso ocorreu principalmente com os casais que trabalhavam fora e precisavam trabalhar home office, ou seja, precisaram estabelecer de novo uma convivência. E, né, só para frisar ainda mais o que a pesquisa destacou, já com os dados do IBGE, 70% desses divórcios foram iniciados pelas nossas maravilhosas mulheres, né? Ou seja, né, vem com um retrato de sobrecarga dentro do lar, sobrecarga no trabalho, estresse, entre outras pontuações, sentimento de abandono. E aí eu estava vendo uma entrevista, na verdade, de uma psicóloga, em que ela fez um questionamento, né, bem legal, em que todas as pessoas justificaram a pandemia como o ponto-chave, né, a problemática que levou ao divórcio. Sendo que, na verdade, ela coloca assim, muito, de forma bem explícita, a opinião, né, dela, né, profissional também, né, de que na verdade não é a pandemia, né? O isolamento ele só deixou evidente, né, o quanto essas relações elas já estavam instáveis, né? Esse cenário ele foi só assim um propulsor para realmente muitos casais que estavam negligenciando uns aos outros, né? Que estavam deixando a relação em segundo plano por ter uma lista, né, de prioridades, de outras prioridades e levando com a barriga mesmo, né? Então, na verdade, a pandemia ela foi usada, né, como uma desculpa para os casais, né, que realmente precisaram conviver, refletir, reavivar esses valores matrimoniais, né, esses direitos familiares. E eu achei assim isso super interessante, super calhou, né, com o nosso tema aqui, porque é interessante, né? O matrimônio, a relação conjugal, ela é uma responsabilidade muito grande, construída a dois. Então, quando a gente vê lá nas Escrituras, né, que Jesus, o próprio Livro dos Espíritos, ler aqui para vocês a questão, 76, na página 697, em que Kardec ele coloca: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? E aí ele coloca: é uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis, ou seja, as leis de Deus, né, são imutáveis. Então, assim, o matrimônio ele é extremamente importante, né? Não é à toa que ele é consagrado por Deus, né? É uma união que ultimamente ela tem se perdido com base, ou sendo realizada com base nas conveniências, das conveniências sociais, da beleza, das aparências físicas, do sexo e outros interesses particulares que fazem com que elas acabam sendo fadadas a um insucesso, né? E muitas das vezes também ela parte de esse confronto, né, que existe quando se propõe essa convivência mais aprofundada, é que a idealização, né, de um para com o outro, uma imagem criada, né, por nós,
do outro ou para o outro, né? E a gente tem que entender que a realidade do lar, ela é uma realidade completamente diferente de quando nós estamos, né, num relacionamento de namoro, de noivado. Na verdade, você se constrói as bases para um relacionamento duradouro nesse processo, mas ela não existe, ela não demanda mais somente ou eu ou ele, é os dois, né? O que não separeis o que Deus uniu, não é verdade? Então, os direitos dos dois, é o nós. E você não pode mais pensar, né, somente por si, você tem que pensar pela família, né? Mas é interessante a gente saber, quando se trata do divórcio, do que não devemos estimulá-lo, justamente por um matrimônio, né? O casamento ser uma responsabilidade muito grande, que ele vem carregado dos nossos reajustes espirituais. A gente sabe que os nossos laços afetivos, né? Nossos laços materiais, né? Assim como os nossos laços espirituais, eles não se dão ao acaso. Né? Existe todo um planejamento espiritual acerca disso. E é claro, né, quando a gente opta pelo divórcio, existe a questão de todos os reajustes que a gente vai precisar fazer perante a lei divina, né? Então, ele não deve ser facilitado de forma alguma, não deve ser estimulado, pelo contrário, ele deve demandar reflexão, uma profunda reflexão. E com base nessa importância, eu destaquei aqui algumas falas que eu achei muito interessante acerca do divórcio pela revista Espírita Dr. Bezerra de Menezes, em que ela pegou trechos, né, de diversos livros, como do Espírito André Luiz, Bezerra, Emmanuel, que eu acho que são posições interessantes a gente destacar aqui. Então, a primeira delas é a posição de Emmanuel frente ao divórcio. Então, ele coloca assim: ergueste o lar por amor, então só pelo amor conseguirás conservá-lo. Unicamente doando a ti mesmo em apoio da esposa ou do esposo é que assegurarás a estabilidade da união em que investistes os melhores sentimentos. Inegavelmente, não se te nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas não condição de medida articulada em última instância. E nem te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada. E isso está no livro Na Era dos Espíritos, tá? De Francisco Xavier. Outra posição aqui do Espírito André Luiz, que ele coloca: divórcio, edificação adiada, resto a pagar no balanço do espírito devedor. Isso geralmente porque um dos cônjuges, sócio na firma do casamento, veio a esquecer que os direitos da instituição doméstica somam deveres iguais. A doutrina espírita elucida claramente o problema do lar, definindo responsabilidade e entremostrando os remanescentes do trabalho a fazer, segundo os compromissos anteriores em que marido e mulher assinaram o contrato de serviço antes da reencarnação. Reincorporados, porém, na veste física, se deixam embair pelas ilusões de antigos preconceitos da convenção social humana ou pelas hipnoses do desejo e passam ao território da responsabilidade matrimonial, quais sonâmbulos sorridentes acreditando em felicidade de fantasia, como as crianças admitem a solidez dos pequenos castelos de papelão. Descobre, por fim, que amar não é apenas fantasiar, mas, acima de tudo, construir. E construir pede não somente plano e esperança,
mas também suor e, por vezes, aflição e lágrimas. Auxiliemos na terra a compreensão do casamento como sendo consórcio de realizações e concessões mútuas, cuja falência é preciso evitar. Compreendamos os irmãos que não puderam evitar o divórcio porquanto ignoramos qual seria a nossa conduta em lugar deles, nos obstáculos e sofrimentos com que foram defrontados, mas interpretando o matrimônio por sociedade venerável de interesse das almas perante a Deus. Então, olha a profundidade, né, a responsabilidade desses laços, que se tratando do casamento, né, por ele ser consagrado, abençoado a Deus, ele tem que ir para além das relações afetivas, mas principalmente espirituais. Então ele vai exigir muita renúncia, né, vai desprendimento, tolerância, compreensão, né, ele requer, né, um apanhado de exercícios de virtudes, né, do compartilhar a dois. Então, a gente vê que o divórcio, muitas das vezes, ele é uma forma de atenuar ainda também, né, muitas faltas, quando a gente vê, né, entra na questão das lesões afetivas, das violências domésticas ou discussões, né, intrafamiliares, como uma ferramenta de atenuar sofrimento e muitas das nossas faltas, né, e daqueles que convivem conosco, mas que nem por isso nós não responderemos, né? Futuramente nós não podemos, como Emmanuel, como André Luiz pontuou, ficar adiando, né, os nossos compromissos para com Deus, mas que diante dessa situação nós não devemos agir com condenação para com aqueles, né, que praticaram ou vão praticar o divórcio, e também conosco na reflexão de que dentro dos nossos lares, dentro das nossas relações, independente de qual tipo de relação que seja, mas que deve-se prioritariamente construir, fortalecer esse laço afetivo com base nos verdadeiros interesses, que não são os interesses da carne, que não são os interesses materiais e que não são interesses condicionados pelo mundo em que vivemos, né? O mundo ainda materialista, o mundo de provas e expiações, e não, nesse sentido, sempre nos justificarmos por ainda sermos imperfeitos, a nossa falta mesmo de reflexão. E aí numa convivência, por exemplo, de um relacionamento de um ano, digamos assim, e aí dessa pandemia eu percebi coisas que antes eu não percebia por eu ter tomado uma decisão apressadamente, né? Não discutida, não fortalecida, sem comunicação entre ambos, né? Então, é muito bem destacado aí, quando se trata, o casamento, assim como o divórcio, ele é uma maneira legal instituída pelos homens. Mas quando a gente fala da indissolubilidade, que Jesus fala do casamento, na verdade a gente está falando da indissolubilidade do amor. É essa a questão chave, né? Que a gente não sejamos aqueles que buscamos os nossos parceiros aleatoriamente, né? Ou que quando o nosso parceiro quiser partir, né, nós acabe por agarrar ele a nós, pensando somente nessas questões de dívidas, da vida futura, ou pensando somente em nós e nos nossos sentimentos, né? Porque esse processo de libertação também é um exercício de aprendizado, também é uma aprovação, muitas das vezes, pra gente, né? Então é um trabalho interno que a gente precisa fazer na nossa alma, esse desapego, essa libertação. Então o divórcio ele tem também, né, a sua parcela de aprendizado, de entendimento, para que o ser humano comece a
se libertar, né, desses ressentimentos, desses sentimentos de ressentimento. Isso é um grande exercício, porque ainda nos falta um entendimento acerca da verdadeira felicidade, né? A gente tem uma falsa ilusão de felicidade ainda, principalmente quando se trata das relações. Então, entender também que a separação, somente a separação, não vai resolver nada dos nossos problemas em definitivo, né? Porque nós temos contas espirituais a pagar. Mas ter essa compreensão de que muitas das vezes ela se faz essencial e necessária, né? Para os irmãos que dela utilizam com sabedoria, né? Com reflexão profunda, né? E aplicando, como Emmanuel coloca, e André também, como último recurso, né? Após ponderar bastante, né? Deixa eu ver mais. E aí, eu acho legal a gente também colocar algumas ponderações de Divaldo, né? E aí eu vou tá mostrando um videozinho para vocês que Divaldo fala, né, um pouco sobre o divórcio. Eu ia trazer um vídeo de Chico de 1972, né, em que ele aborda muito bem um pouco do que o João falou acerca das necessidades das leis humanas frente ao divórcio, né, das conquistas humanas com o divórcio. Então daí a gente vê que de todo ele também foi uma ferramenta oportuna utilizada, né, por Moisés para minimizar, né, a brutalidade que ainda existia antigamente, substituir, né, um pouco outras leis existentes, um tanto mais violentas, sem tirar o compromisso, né, de um ser para com o outro e respeitando as leis divinas, tanto que ele coloca que a única condição, né, que seja para o divórcio seria o adultério. E aí as próprias leis, né, as nossas 10 leis, colocam, né, não cometereis adultério. Então, assim, para que os motivos, né, os sentidos diversos, que não eram muito diferentes dos de hoje, né, para se levar ao divórcio, fossem muito bem refletidos, né? Então, a gente vai assistir agora um pouquinho dessa mensagem. Aldo Pereira Franco. Como as separações conjugais podem influenciar na sociedade cristã em formação? De maneira perversa, como vem acontecendo. As criaturas humanas, lentamente estamos perdendo a sensibilidade. E graças à tecnologia, que nos tem facultado a compreensão de quantas coisas são descartáveis, porque a grande maioria é quase inútil, transferimos para os sentimentos, descartando-nos com facilidade das pessoas com as quais convivemos. Estudos psicológicos muito recentes estabeleceram que a nossa sensibilidade humana está ficando embotada diante das dores coletivas, dos desastres sísmicos, da agressividade, da violência, da perda de sentido psicológico. No mecanismo de autodefesa nós nos armamos-nos a fim de não sofrermos, e isso nos torna pessoas insensíveis, fazendo que a união conjugal, o matrimônio, a parceria da afetividade seja de efêmera duração. E, por consequência, a família padece o estrangulamento. Quando o lar se desequilibra, a sociedade cambaleia. Na vida cristã, é necessário que haja entre os parceiros, além da união fraternal, o sentimento de amor para a procriação, mas, acima de tudo, respeito pela individualidade, pela consciência, para que o relacionamento seja eficaz. A união sexual não será sempre um paraíso, uma viagem ao país da fantasia, porque somos criaturas humanas diferentes. Estagiamos em níveis psicológicos de várias classes, mas aí entra o sentido da palavra de Jesus: não desejar ao outro aquilo que não gostaríamos que ele nos desejasse,
o pior que ele nos fizesse. Então, no porvir, acreditamos, os relacionamentos serão mais profundos, não apenas ditados pelo erotismo que logo passa como a labareda que crepita e se apaga por falta de combustível, mas pelo sentimento do respeito, acima de tudo pela ternura, pela necessidade imensa da gentileza, como afirmava com sabedoria Blaise Pascal, desde 1642. Então, para a grande construção do porvir, é necessário que o lar seja fortalecido. E para isto, os parceiros, casados ou não, estabeleçam as diretrizes de segurança do amor para produzirem uma prole feliz. A indissolubilidade do casamento é apenas uma proposta teológica, porquanto o casamento em si mesmo é uma instituição jurídica, legal, que une duas pessoas moralmente afetuosas que vivem juntos. A única indissolubilidade é do amor. Quando não existe mais o sentimento do amor, ao invés de um relacionamento agressivo e perturbador, melhor que se legalize uma situação mórbida a que se mantenham pessoas infelizes juntas. É de lamentar que a intolerância dos indivíduos não trabalha em favor da manutenção da família. Quando existe uma prole, cabe aos cônjuges, aos parceiros, o grande dever de sustentar o casamento, a benefício daqueles filhos, para que eles não se tornem órfãos de pais vivos. Então a verdadeira família é aquela na qual há um grande respeito entre os cônjuges, os filhos e um equilíbrio social. Muitas vezes as uniões são mais sexuais do que afetivas. E passado aquele impacto da novidade do conúbio sexual, vem a saturação, a intolerância, as discussões inócuas, e então aquela ligação de imediato se desfaz. Então, com esse entendimento, né, a gente possa sair dessa palestra com essa reflexão, né? O divórcio ele é um instrumento que vem para garantir que o que de fato esteja separado, e dito isso, né, quando é colocado no Evangelho, a gente sai com o entendimento do que é aquilo que já estava separado espiritualmente, né? Esses laços afetivos, esses laços de amor espiritual, e que isso vai mudar, né? Quando a nossa humanidade evoluir, né? Quando a gente procurar conceber as nossas relações, né? Com mais consciência, com mais respeito, com mais sinceridade, aí a gente não vai precisar mais desses recursos, né? Como o divórcio, porque não serão recursos mais necessários no planeta Terra, né? A ideia dessa instituição divina que a gente aprende há muito tempo, desde da Gênese, a gente tem essa ideia, né, de construção de um laço de amor duradouro. Como a gente vê lá em Gênesis, a narrativa de que no princípio os homens foram criados, homem e mulher, não para que se entreguem orgias, aventuras e sessões, mas para que formem casais estáveis, unidos numa única pessoa, pelo amor e pela bênção do Senhor, né? Então a gente, com as nossas, com a necessidade das nossas leis humanas, possamos refletir e entender que soberano se faz são as leis de Deus, e essas são imutáveis, né? E o casamento, a instituição do amor verdadeiro perante a Deus, essa sim, deve ser sempre a nossa prioridade. Bom, e nesse sentido, a gente pode estar encerrando agora as nossas atividades. Eu espero ter esclarecido um pouquinho,
contribuído com vocês e desejo a todos uma excelente semana, boas festas, uma ótima noite. Então, vamos para o nosso encerramento, vamos fechar os nossos olhos. Deus nosso Pai, de amor, infinita bondade, só temos a te agradecer por esse momento sublime, mais um ano terminando, Pai querido, e na tua infinita bondade um novo começará, que possamos estar com os nossos corações e mentes abertos para o exercício do teu evangelho, mais do que nunca a todos os corações que, assim como nós, Senhor, são necessitados de Ti, da Tua verdade, da Tua presença em suas vidas. Nos fortalece onde quer que estejamos, nos protege, Pai, e leva o acolhimento, a esperança a todos aqueles corações, onde quer que estejam esquecidos, se sentindo esquecidos, Pai. Nos hospitais, aqueles que perderam tantos familiares, Pai querido. Aqueles que sofrem nas ruas, sem o pão de cada dia, sem a água que mata a sede, mas que Tu não, Pai, na Tua infinita bondade, deixa de suprir as necessidades, os recursos, o aprendizado, por aqueles que sofrem com os vícios, Senhor, com as tentações, com as ambições. Que Tu possas, Pai querido amado, nesse novo ano que se inicia, cada vez mais interceder por nós para que consigamos combater todas as nossas mazelas espirituais, combater o orgulho, o egoísmo e sermos mais gentis, generosos, corajosos, Senhor, diante de tantas provações ainda necessárias ao nosso crescimento. Fica conosco, nos preenchendo da Tua alegria, Pai querido, da Tua verdadeira felicidade, sem fim. Muito obrigada por tudo, por cada detalhe do nosso dia, por cada tesouro das horas que Tu nos ofereces gentilmente, que assim seja.